A mão dele tremia em cima da bengala. O ar vinha curto, raso, como se cada suspiro tivesse que disputar espaço com os anos que ele guardava no peito. A camisa social ainda estava impecável. Ele era vaidoso até na dor. Mas ali, no meio da sala, entre a poltrona e o relógio antigo, o corpo dele estava cedendo, e ninguém sabia o que fazer. Foi quando a voz dela cortou o desespero. "Respira, eu sou médica." A babá, de uniforme simples e olhar firme, se ajoelhou ao lado dele com uma segurança que ninguém esperava, nem ele. Aquela mulher que até ontem trocava fraldas e cantava canções infantis, agora segurava o coração de um milionário nas mãos. Às vezes, quem mais parece invisível é quem mais sabe salvar. Senhor Otávio nunca foi de sorrisos fáceis. Na mansão de colunas brancas e janelas de madeira maciça, o silêncio sempre falou mais alto que qualquer afeto. A rotina era quase religiosa. Café servido na biblioteca às 7h45, jornais dispostos por ordem de relevância e uma xícara de porcelana japonesa esperando o toque preciso da colher de prata. Era assim há anos, desde antes da esposa falecer, desde antes da filha se mudar, desde que a vida passou a pesar mais nos ombros do que no relógio. Hoje, a única criança que preenchia aquele casarão era Lívia, sua neta de 11 anos. Cabelos lisos, olhos vivos e um corpo limitado por uma condição neurológica que a deixava em cadeira de rodas desde os 3. Lívia havia sido deixada ali pela mãe, sua única filha, só por uns dias, que já duravam 2 anos. E quem cuidava dela era Maria, a babá. A moça de uniforme discreto, cabelos presos e fala mansa já era parte da casa, mas não era tratada como tal. Chegava cedo, cuidava da menina com paciência de artista. Trocava as roupas, lia histórias, preparava os alimentos com atenção que nenhuma mãe jamais teve. Lívia a chamava de Tia Maria, mas Senhor Otávio a chamava apenas de a moça. "A Lívia já tomou o suplemento da manhã?" "Já sim, senhor." "Ótimo. Peça a Neide que feche a varanda. Está começando a ventar." Era sempre assim, curto, contido, comedido. Maria aprendeu a não esperar mais do que isso. Ela sabia o lugar que ocupava naquela casa e o que nunca lhe seria permitido ocupar. Mas o que Senhor Otávio talvez nunca tenha percebido é que, mesmo em silêncio, Maria observava tudo. Sabia que ele demorava mais para descer nos dias nublados. Sabia que ele passava os dedos sobre o anel da aliança antes de guardar a carteira. Sabia que ele evitava sentar-se à mesa de jantar, como se a ausência de alguém ainda pesasse mais que o lugar vazio. Por fora, ele era a imagem da elegância, terno escuro impecável, sapato engraxado por mãos contratadas, barba branca aparada com precisão. Por dentro, era um homem que se acostumou a guardar tudo, inclusive o afeto. Maria nunca tentou quebrar isso, mas talvez por isso mesmo sua presença incomodava. Ela não pedia aumento, não fazia perguntas, não se intrometia e ainda assim sustentava, com gestos invisíveis, o que restava de vida naquela casa. Senhor Otávio nunca olhou nos olhos dela por mais de 3 segundos. Nunca agradeceu. Nunca quis saber sua história. Mas isso estava prestes a mudar. Foi logo depois do almoço. Naquela tarde, o chefe preparou medalhões ao molho madeira, acompanhados de risoto cremoso e aspargos. Tudo servido na varanda coberta, com vista para o jardim de camélias. Senhor Otávio, porém, mal tocou no prato. Apenas mexeu lentamente no talher, como quem empurra o tempo para frente. Lívia estava no quarto ouvindo histórias com Maria. A mesma história de sempre, aliás. Aquela do cavalo cego que encontrava o caminho pelo cheiro. Era a favorita. Maria havia aprendido a entoar cada frase com emoção dosada, nem teatral nem fria. A menina sorria com o canto dos olhos, mesmo sem entender todas as palavras. Na sala, o som do relógio importado preenchia o silêncio. Os segundos passavam em compassos de ouro e tensão. Senhor Otávio se levantou com dificuldade, ajeitou o paletó e caminhou até o bar.
Serviu-se de um copo pequeno de água gelada. Sentou-se na poltrona que sempre usava nas tardes de sexta. Foi então que a mão tremeu. Primeiro à esquerda, depois à direita, que deixou o copo cair sobre o tapete persa. Ele tentou se levantar, mas a respiração falhou. O ar, que sempre entrava como um cavaleiro obediente, agora vinha fraco, em pedaços. Cambaleou até a estante. Apoiou-se na moldura prateada de uma fotografia antiga, uma em que Lívia ainda estava no colo da mãe. E ali, entre o quadro e o abajur, o corpo cedeu. Maria ouviu o som seco da madeira no chão e correu. Quando entrou na sala, encontrou o Sr. Otávio semi-inclinado, o rosto pálido, o suor escorrendo pela têmpora, os olhos semicerrados, o peito em espasmo, a dignidade pendurada por um fio invisível. Ela não hesitou. Ajoelhou ao lado dele, tirou os sapatos, afrouxou a gravata, abaixou as luzes. Respira, eu sou médica. Foi a primeira vez que aquela frase existiu entre os dois, não como título, nem como poder, mas como fato vivo. A babá era médica, ou tinha sido. E agora estava ali como ninguém. Maria buscou o estojo de emergência. Sabia exatamente onde estavam os comprimidos sublinguais. Verificou o pulso. Elevou as pernas com a almofada do sofá. Manteve o pescoço livre. O telefone na mão direita. A calma na esquerda. Falou com a equipe do plano. Passou dados, endereços e estado clínico. Sem hesitar. Ela lembrava de tudo. Porque aquilo já tinha acontecido. Com o pai. Anos atrás. Sozinho, sem ninguém, e foi por isso que largou a medicina. Porque nem toda técnica salva a tempo. Mas agora, talvez pudesse. Os paramédicos chegaram em minutos, entraram uniformizados, prontos, mas ao verem Maria, diminuíram o passo. Ela já estava no comando. Fez um breve sinal com a cabeça. Eles entenderam. Senhor Otávio ainda não falava, mas os olhos dele, os olhos que nunca a encararam antes, estavam agora presos no rosto dela, como se quisessem lembrar cada traço. Não havia soberba, nem surpresa. Apenas um silêncio cheio de algo novo, reconhecimento. Enquanto o retiravam em maca, ele virou o rosto na direção de Lívia, que observava tudo da porta do corredor. Maria passou o braço em volta da menina. A menina, que já não ria como antes. E a casa, que já não era mais a mesma. O hospital parecia saído de um catálogo de luxo. Piso de mármore polido, ar-condicionado suave. Equipe vestida em tons discretos. Nada ali gritava emergência, embora tudo o fosse. Senhor Otávio foi levado direto para a ala de cuidados intensivos. Os exames vieram rápidos, os procedimentos também. O diagnóstico era claro. Crise aguda de angina instável, potencial pré-infarto. E segundo o médico da família, por pouco não foi fatal. Maria ouviu tudo em pé, ao lado da maca sem interromper. Só assentia, com a postura de quem compreendia cada termo e sentia cada palavra. Otávio estava sedado, respirando com ajuda, estável, mas imóvel, e talvez pela primeira vez, em paz. Ela ficou ali até os enfermeiros pedirem que se retirasse. Pegou a bolsa, desceu os corredores longos e frios e saiu sem dizer nada. Do lado de fora, o sol era forte demais. Na calçada, a cidade parecia não ter a menor ideia do que havia acabado de acontecer. Na casa, a ausência dele era nítida. A mesa do café foi posta como sempre, mas o guardanapo dobrado ao lado direito ficou intocado. Lívia perguntou por ele com um tom baixo, como quem sente antes de saber. O vovô tá melhorando? Tá sim, meu anjo. Ele vai voltar? Maria não respondeu. Ela seguiu o dia como se estivesse dentro d'água. Cada gesto mais lento, cada decisão mais pesada. Ligou para a filha de Otávio, a mãe de Lívia, e explicou o ocorrido. A mulher respondeu com a voz abafada de quem estava resolvendo coisas e prometeu aparecer assim que possível. Já era o segundo dia. À noite, Maria arrumou o quarto da menina com mais cuidado do que o habitual. Deixou a luz do abajur acesa. Fez um chá de camomila.
Sentou ao pé da cama e, dessa vez, não leu nenhuma história. Ficaram em silêncio, e mesmo a criança entendeu que aquele silêncio era diferente. Na suíte principal, o perfume amadeirado que Otávio usava ainda pairava no ar. Maria entrou para recolher a roupa que ele deixara dobrada sobre a poltrona, mas parou ao ver um detalhe: o copo de cristal com água, ainda pela metade. Ela olhou. Pensou em tirar, mas não tirou. Deixou tudo exatamente como estava. Como quem respeita um ritual que não entende, ou como quem intui que certos objetos também sentem falta. Ao deitar-se, ela sentiu algo estranho no corpo. Não era cansaço, era outra coisa. Era o peso de ter sido vista, pela primeira vez. Mesmo que por segundos, mesmo que entre dor e desespero. Senhor Otávio a havia olhado como quem pede, não como quem ordena. E aquilo mexia com ela de um jeito que nem a medicina explicava. Otávio voltou para casa 4 dias depois. Não fez alarde. Apenas desceu do carro com a ajuda do motorista, recusou a cadeira de rodas e subiu os 5 degraus da entrada com um esforço visível e vaidoso. Usava camisa azul clara, sapato polido, cabelo penteado para trás. Por fora, era o mesmo, mas Maria notou. Os olhos tinham ficado um pouco mais lentos. Ela abriu a porta assim que o carro parou. Estava com um uniforme branco impecável, os cabelos presos num coque baixo. Lívia correu até o avô e o abraçou nas pernas. Ele se abaixou com cuidado e a pegou no colo. Respirou fundo, cheirou o cabelo da menina e murmurou: "Meu anjo." Maria permaneceu em pé, sem se aproximar demais. Esperou algum gesto, um olhar, uma palavra. Nada. Otávio passou por ela com o mesmo silêncio de sempre e seguiu até o quarto. Foi ali que ela entendeu. Não era raiva, era vergonha. Homens como ele foram criados para não precisar de ninguém, muito menos de uma babá, muito menos de uma mulher, muito menos de alguém que sabia o que ele não sabia, nem sobre o próprio corpo. Naquela noite, o jantar foi servido na mesa menor, na sala de leitura. Otávio comeu pouco, comentou o sabor do vinho, o ponto da carne, mas evitou perguntas. Maria colocou Lívia para dormir mais cedo. Depois foi até a cozinha e lavou a louça devagar. Ficou ali olhando a água escorrer na pia, como quem pensa sem querer pensar. Foi quando ouviu passos. Otávio entrou devagar, apoiado na bengala, e ficou parado na porta. "A menina dormiu?" perguntou, sem encará-la. "Dormiu. Você tem trabalhado aqui há quanto tempo?" Maria enxugou as mãos com o pano de prato, virou-se devagar. "Quase 3 anos. Silêncio. O médico disse que sua intervenção foi crucial. Não fiz mais que o necessário, Sr. Otávio." Outro silêncio. Esse, mais pesado. Ele tentou dizer algo. A voz falhou. "O que aconteceu comigo?" começou. "Foi um susto. Foi um aviso." Ele levantou os olhos. Primeira vez naquela noite que os dois se olharam por inteiro. "O senhor pode não acreditar, mas o corpo sempre avisa. Eu não costumo ouvir meu corpo. Talvez seja a hora de começar." Otávio sorriu. De leve, um canto da boca apenas. "Você sempre foi assim? Assim como? Tão segura?" Maria pensou um instante. "Eu só sei o que fazer quando a dor aparece. No resto, eu erro como todo mundo." Ele assentiu. Depois, olhou em volta. "A casa parece outra. O senhor também." Foi nessa hora que ele puxou a cadeira e sentou. "Sabe, Maria, durante muito tempo eu achei que bastava pagar tudo, manter tudo no lugar, e que isso seria suficiente. Não é. Eu sei." Ele ficou quieto por um tempo. Depois murmurou: "Eu não lembro do rosto da enfermeira que cuidou do meu pai, mas lembro que ela me segurou pela mão e que eu parei de chorar." Maria ouviu sem responder. Ele continuou: "O que você fez, eu não vou esquecer." Ela respirou fundo e apenas disse: "Obrigada." Otávio levantou-se, caminhou até a porta e parou. "A propósito, sim, a partir de agora, pode deixar de lado esse senhor, como preferir. Me chama de Otávio." "Está bem, Otávio." Ele sorriu de novo e saiu. Maria ficou ali, com as mãos sobre a pia seca, sentindo que algo havia mudado. Não o bastante para ser visível,
mas o suficiente para ser sentido. E às vezes é disso que o coração precisa para continuar. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Otávio passou a tomar o café da manhã na varanda, sob o toldo bege que ele nunca havia usado. Pedia café coado, pão francês fresco, suco natural. Mas o que realmente mudara era o modo como olhava. Agora ele dizia, bom dia. Perguntava como estava a noite de Maria, e às vezes até ouvia as respostas. Lívia, claro, notou primeiro. Vovô tá mais calmo. É? Uhum. Ontem ele disse que minha risada é igualzinha à da vovó. Maria congelou por um segundo. Era a primeira vez que ele mencionava a falecida esposa desde que ela trabalhava ali. À noite, após pôr a menina na cama, Maria foi chamada ao escritório. Otávio estava sentado numa poltrona de couro com um livro aberto no colo. Pode entrar. O senhor... Ela se interrompeu. Otávio, me chamou? Ele indicou a cadeira à frente. Sente-se. Maria obedeceu, desconfiada. Tenho pensado sobre algumas coisas. Imagino. Pensei em aumentar seu salário. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa. Agradeço, mas não é necessário. Não é só pelo susto, é pelo que você representa para essa casa. Silêncio. E também pensei, ele hesitou, em te dar autonomia para decidir mais coisas aqui dentro. Como assim? Como a alimentação da Lívia. Aulas, passeios, horários. Você convive com ela mais do que todos nós. Maria absorveu em silêncio. Se for demais, eu entendo, mas pensei que talvez fosse justo. Ela sorriu com doçura. Otávio, isso é mais do que justo. É um gesto bonito. Só não quero que você pense que eu estou tentando te comprar. Não penso. Por quê? Ele parou. Você me salvou. Maria ficou quieta. Ele continuou. E eu não estou acostumado a dever nada a ninguém. Talvez não seja dívida. Talvez seja só vida. Ele fechou o livro. A conversa parecia encerrada. Mas antes de sair, ela disse, já que abrimos esse espaço de confiança, sim, tem algo que talvez o senhor deva saber. Otávio se recostou. Pode falar. Eu tenho um filho. A informação pairou no ar, pesada, seca. Ele tem 19 anos, se chama Tiago. Mora com minha mãe, em outra cidade. Foi criado longe de mim porque quando engravidei eu era muito nova e muito perdida. Otávio não respondeu, nem um som. Eu sei que isso pode mudar as coisas, mas achei que você devia saber. Ele ainda estava calado. Então, simplesmente se levantou e disse, obrigado por me contar. E saiu. Maria ficou ali, sozinha, de novo. No dia seguinte, Otávio não apareceu para o almoço. Café. Lívia perguntou por ele 2 vezes. Maria respondeu que ele estava cansado, mas sabia que não era isso. Naquela noite, quando já ia para o quarto, encontrou o filho de Otávio na sala. Alto, terno alinhado, olhar duro. Você que é a babá? Sim. Maria. Tá aqui há quanto tempo? 3 anos. Engraçado. Nunca ouvi meu pai elogiar uma funcionária como tem falado de você. Ela manteve a postura. Faço meu trabalho com respeito. Ele se aproximou, a voz baixa. Meu pai é um homem influenciável quando está vulnerável. Se você tiver alguma intenção além do que está no contrato, recomendo que pense bem. Maria sentiu o golpe, mas não reagiu. Apenas olhou nos olhos dele e disse, não é meu estilo manipular quem ainda não aprendeu a sentir. Ele pareceu confuso, mas recuou. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Ela subiu as escadas devagar. Sabia que estava de volta à mesma linha tênue de sempre. Servir sem se submeter, cuidar sem se apegar, amar sem se permitir. Mas também sabia de uma coisa. Já era tarde demais para fingir que nada tinha mudado. Otávio passou 3 dias em silêncio. Descia para o café apenas quando Maria já havia saído da cozinha. Evitava os corredores onde ela costumava circular. Chegava a se trancar no escritório com a desculpa de rever documentos importantes. Mas não era isso. Era medo. Medo de encarar a própria vulnerabilidade, de admitir que, no fundo, ele havia aberto uma fresta e Maria tinha entrado. Com a suavidade de quem não pediu nada, mas ofereceu tudo. Na tarde do 4º dia, Lívia caiu. Brincava no jardim com uma boneca,
Tropeçou em uma raiz e ralou o joelho. O choro foi imediato. Maria correu, limpou, assoprou, abraçou, e foi ali, naquela cena banal e real, que Otávio apareceu. Pela primeira vez, descendo as escadas sem aviso, sem gravata, sem escudo. Aconteceu algo? Maria olhou para ele com serenidade. Só um susto, mas já passou. Otávio ajoelhou-se, com dificuldade, ao lado da neta. Corajosa como a avó, murmurou, fazendo carinho em seus cabelos. Maria se afastou discretamente, mas ele não deixou. Fica, ela hesitou. Por favor. Os dois ficaram ali, ajoelhados, lado a lado, observando Lívia adormecer no sofá da sala, exausta da dor e do choro. Otávio falou primeiro. Quando Clara, a avó dela, adoeceu, eu me fechei. Não sabia o que fazer com a ideia de perder, então virei pedra. Maria ouviu em silêncio. Depois que ela se foi, achei que estava tudo resolvido, que bastava manter a ordem da casa, pagar as contas, garantir o futuro da família. Ele olhou para o chão. Mas é estranho. Só me senti vivo de novo quando achei que ia morrer. Maria não respondeu. Respeitava o tempo dele. E aí, entre a dor e o escuro, escutei sua voz. Ele virou-se para ela. Aquilo me trouxe de volta, não só ao corpo, mas à vida. Maria sentiu a garganta apertar. Otávio, eu não pedi nada disso. Eu sei. E é por isso que tem valor. Ele estendeu a mão. Tocou levemente o pulso dela. Só queria dizer que se quiser ir embora, eu entendo. Maria se surpreendeu. Mas se quiser ficar, não só como babá, mas como presença, como parte da casa, como alguém que não precisa mais se esconder, Otávio respirou fundo. Então eu queria te pedir para ficar de verdade. Maria o olhou. Eu já fiquei, Otávio. Fiquei quando ninguém me via. Fiquei quando você me ignorava. Fiquei pelo amor que tenho a Lívia. E talvez, ela hesitou, talvez eu tenha ficado até por você. Otávio baixou os olhos. Não sabia como receber afeto sem se proteger. Maria completou. Mas só fico se for para ser quem eu sou. Com meu passado, com meu filho, com minhas dores, sem precisar disfarçar. Ele assentiu, com lágrimas presas nas pálpebras. Então, fica, ela sorriu. Estou aqui. Ele a puxou para um abraço, verdadeiro, demorado, cheio de palavras não ditas. Lívia, ainda sonolenta, murmurou. Vovô, tá chorando? Otávio riu. Tô sim, minha flor. Por quê? Ele olhou para Maria. Porque às vezes, chorar é a única forma de dizer obrigado. O outono chegou sem pressa. As folhas da jabuticabeira começaram a tingir o quintal de marrom. E os ventos da tarde traziam um cheiro doce de bolo de fubá, feito agora por mãos diferentes. Maria ainda vestia o uniforme azul. Mas agora era ela quem escolhia os turnos, os cardápios, os horários de aula de Lívia. Não por imposição, mas por confiança. Otávio já não subia as escadas sozinho, mas não reclamava mais disso. O que ele fazia, sim, era sentar todas as manhãs na poltrona da sala, com um caderno no colo e uma caneta tinteiro antiga. Escrevia cartas, algumas que nunca entregaria, outras ele pedia para Maria postar discretamente. Um dia ela perguntou, são para quem? Ele sorriu com os olhos marejados. Para mim mesmo. De alguns anos atrás, a casa também mudara. O retrato da falecida Clara continuava no mesmo lugar, mas ao lado dele agora havia uma nova moldura, uma fotografia espontânea de Lívia rindo, com Maria e Otávio ao fundo. O olhar dele não era de patrão, era de avô, e de homem que, enfim, havia entendido que o amor não pede currículo. Tiago, o filho de Maria, veio visitar num sábado. Tímido, magro, com o boné virado para trás e o fone de ouvido pendurado no pescoço. Otávio o recebeu na sala. Gosta de xadrez? Tiago ergueu uma sobrancelha. Nunca joguei. Então senta, te ensino. Maria assistia da porta da cozinha. Segurava um pano de prato úmido nas mãos, como quem segura um suspiro antigo. Ele tá tentando, mãe, disse Lívia, abraçando sua perna. Tá, sim, ela respondeu emocionada. O
O que antes era silêncio opressor agora era silêncio confortável. Havia barulho de panela, de riso, de televisão ligada ao fundo, mas, principalmente, havia presença. Um dia, Maria encontrou uma caixa pequena no criado mudo de Otávio. Dentro havia um broche antigo, dourado, com uma pérola ao centro, e um bilhete escrito à mão. Não é presente, é devolução. Por tudo que o mundo te tirou, que isso te lembre que alguém te viu inteira. Ela não soube o que dizer, apenas fechou os olhos e chorou pela primeira vez sem medo de ser vista. Do lado de fora, a vida seguia seu rumo. Mas naquela casa de janelas amplas e mágoas antigas, um homem que só sabia mandar, aprendeu a escutar. E uma mulher que passou a vida servindo, finalmente foi acolhida. Quantas vezes você já foi tratado como invisível, mesmo carregando o mundo nas costas? Quantas vezes você precisou salvar alguém em silêncio, sem receber nenhum obrigado? Maria não pediu respeito, ela conquistou, com firmeza, paciência e um coração que nunca deixou de sentir. Otávio só entendeu isso quando quase perdeu tudo. Porque às vezes a vida espera que a gente caia, para mostrar quem realmente está disposto a segurar a nossa mão. Agora me diz, você já passou por isso? Já cuidou, já protegeu, já insistiu, sem ninguém reconhecer? Ou foi você quem demorou para enxergar o valor de quem estava sempre ali? Me conta nos comentários. Às vezes, a sua história pode tocar alguém que ainda vive calado. E se isso te lembrou alguém que te protege em silêncio, compartilha. Porque tem gente que só precisa ser vista para começar a florescer. Você teria coragem de chutar a própria mãe cadeirante no dia mais importante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante de uma igreja lotada, repleta de convidados, vestidos de gala, flores espalhadas pelo corredor e olhares atentos para o noivo que, em vez de honrar quem o trouxe ao mundo, preferiu humilhá-la diante de todos. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um espetáculo de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A cena parecia saída de um pesadelo. A mãe, frágil em sua cadeira de rodas, reunia todas as forças que tinha para participar daquele casamento. Ela sonhava em acompanhar o filho até o altar, como qualquer mãe sonharia. Não era apenas sobre tradição, era sobre orgulho, amor, esforço de uma vida inteira dedicada a ele. Mas para aquele noivo milionário, a presença da mãe ao seu lado não era motivo de honra. Era um incômodo. Enquanto todos esperavam pela entrada triunfal, a mulher, com mãos trêmulas e olhar cheio de esperança, tentava se aproximar. O vestido simples contrastava com os brilhos e joias dos demais convidados, mas o que mais chamava a atenção era a coragem dela em se colocar ali, apesar de tudo. E foi nesse instante, quando ela avançava para levá-lo até o altar, que a crueldade dele se revelou de forma brutal. Um chute covarde, seco, carregado de desprezo. O silêncio tomou conta da igreja. O som do impacto ecoou mais alto do que a música suave que tocava no fundo. Todos se entreolharam em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um filho poderia fazer aquilo? Como alguém diante de Deus, dos familiares e da mulher que lhe deu a vida, teria coragem de tamanha barbaridade? Essa não foi a primeira vez que aquela mãe sofreu com a ingratidão dele. Ao longo da vida, ela já havia engolido humilhações, críticas e olhares de desdém. O filho, acostumado ao luxo e ao poder que conquistara, esquecia-se de que por trás de cada conquista havia noites de sono perdidas, refeições sacrificadas e o esforço incansável de uma mulher que, sozinha, carregou o peso de criá-lo. Ele nunca perdoou a condição dela, nunca aceitou a cadeira de rodas, nunca valorizou o quanto ela se dedicou, mesmo limitada, para que ele tivesse oportunidades. E agora, no altar, a máscara caiu diante de todos. O que deveria ser um momento de orgulho virou uma vergonha pública. Alguns convidados tentavam desviar o olhar, outros murmuravam em reprovação, e havia quem segurasse lágrimas.
Ninguém ali esperava testemunhar uma cena tão cruel. Mas o que ninguém imaginava era que entre todos uma voz se levantaria. Não era a de um padre, de um parente distante ou de um amigo. Era a de alguém cuja atitude mudaria completamente o rumo daquele dia e para sempre a vida desse noivo arrogante. E é aí que essa história começa de verdade. Para entender como chegamos àquele instante vergonhoso no altar, é preciso conhecer a história por trás dos personagens. A mãe do noivo, Dona Teresa, nunca foi uma mulher de posses. Vinda de uma família simples do interior, conheceu de perto o peso da vida dura. Perdeu o marido cedo e, desde então, carregou sozinha a responsabilidade de criar o único filho, Marcelo. Entre jornadas exaustivas de trabalho como costureira, noites sem dormir e o desafio de conviver com uma limitação física que a obrigou a usar cadeira de rodas desde a juventude, ela fez de tudo para garantir que o menino tivesse estudo, comida e dignidade. Teresa não poupava esforços. Muitas vezes deixava de comprar um remédio para si mesma para pagar a mensalidade da escola do filho. Enquanto os vizinhos cochichavam que ela não iria dar conta, ela permanecia firme, costurando madrugada adentro. As mãos calejadas e a coluna doída eram cicatrizes de uma luta silenciosa. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de Marcelo. E ele? Cresceu vendo o sacrifício da mãe, mas em vez de aprender gratidão, desenvolveu uma mistura de vergonha e desprezo. Desde cedo demonstrava impaciência com a condição dela, recusando-se a empurrar a cadeira de rodas em público, como se fosse humilhante ser visto ao lado da mãe. Quando conseguiu se destacar nos estudos e nos negócios, transformando-se em um jovem milionário, esse distanciamento só aumentou. Marcelo, agora cercado de luxo, carros importados e amigos interesseiros, não tinha espaço em seu coração para quem mais o amava. Aos olhos dos outros, ele era o retrato do sucesso. Bonito, elegante, sempre bem vestido, dono de uma empresa em ascensão. Mas por trás do brilho havia uma frieza que poucos ousavam confrontar. O dinheiro lhe dera poder, mas também reforçara a arrogância. Marcelo acreditava que a vida era dividida entre vencedores e fracassados. E para ele, a mãe estava no segundo grupo. Do outro lado dessa história estava Carolina, a noiva. Filha de uma família tradicional, educada com valores de respeito e humanidade, ela jamais imaginaria o que estava prestes a presenciar. Carolina conhecia a sogra, sabia do esforço e da bondade daquela mulher, e em silêncio admirava sua força. Para ela, Teresa era um exemplo de dignidade e superação, alguém que, apesar das limitações, irradiava amor. Os pais de Carolina haviam sido firmes em sua criação. Desde pequena, aprendera que caráter não se mede por dinheiro e que respeito começa dentro de casa. Quando aceitou se casar com Marcelo, acreditava que o amor poderia suavizar a arrogância dele, que juntos encontrariam equilíbrio. Mas havia uma tensão que crescia a cada encontro familiar. A forma como ele tratava a mãe. Carolina sentia o incômodo, mas, até aquele momento, não imaginava até onde ele poderia chegar. E assim, os três personagens centrais se aproximavam do dia decisivo. De um lado, Teresa, com o coração cheio de esperança de finalmente viver um momento de honra ao lado do filho. De outro, Marcelo, carregando seu orgulho e vergonha da mãe. E, por fim, Carolina, prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da própria vida. As marcas de desprezo de Marcelo pela própria mãe não nasceram no dia do casamento. Elas foram se acumulando ao longo de anos, cada gesto, cada palavra, cada silêncio que feria mais do que qualquer chute ou tapa. Teresa lembrava-se de quando ele ainda era adolescente e já começava a mostrar vergonha de sua condição. Na escola, Marcelo não gostava que ela fosse buscá-lo. Pedia sempre que esperasse longe do portão, como se a cadeira de rodas fosse uma mancha em sua imagem. "Mãe, não precisa aparecer na frente de todo mundo", dizia sem olhar nos olhos.
Teresa fingia não se importar, mas quando voltava para casa, chorava baixinho. Com o tempo, essas pequenas rejeições se transformaram em humilhações abertas. Durante a juventude, quando começou a frequentar festas, Marcelo deixava claro que não queria que os amigos soubessem da realidade em casa. Nunca levava ninguém para conhecer a mãe, nunca falava dela com orgulho. Pelo contrário, quando perguntavam, respondia de forma seca, como quem queria encerrar o assunto. Quando conquistou os primeiros lucros com seus negócios, Marcelo comprou um carro de luxo. Teresa, emocionada, pediu apenas para dar uma volta. O filho, com frieza, respondeu: "Mãe, não combina. Esse carro não foi feito para cadeiras de rodas." Foi uma frase curta, mas cada sílaba caiu sobre ela como uma pedra. Ainda assim, Teresa engoliu a dor, porque acreditava que o tempo e o amadurecimento trariam ao filho a gratidão que faltava. Mas o tempo só reforçou a distância. Marcelo passou a tratá-la como um peso, algo que precisava suportar por obrigação. Nas raras ocasiões em que a levava para eventos sociais, fazia questão de deixá-la em cantos discretos, longe das fotos, longe dos olhares. Era como se quisesse esconder a própria origem, como se tivesse vergonha da mulher que o criou. E Teresa, mesmo assim, nunca deixou de amá-lo. Sempre pronta para um carinho, sempre disposta a ouvir, sempre acreditando que, no fundo, ele ainda era o menino que ela embalava nas noites frias. O coração de mãe é feito de uma esperança teimosa, que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Carolina, a noiva, percebia essas situações. Às vezes, tentava intervir com palavras de apoio. "Marcelo, sua mãe merece respeito." Mas ele se esquivava, mudava de assunto, ou, em alguns momentos, até respondia com irritação: "Você não entende, Carolina, ela sempre foi um fardo." Essas frases, guardadas em silêncio pela noiva, começaram a criar rachaduras invisíveis no relacionamento. O casamento se aproximava, e Teresa, apesar de todas as mágoas, nutria o sonho de acompanhar o filho até o altar. Era o desejo de qualquer mãe, sentir-se parte de um momento especial, ser reconhecida, mesmo que por um instante. Para ela seria a prova de que, no fundo, todo sacrifício valeu a pena. Mas no coração de Marcelo não havia espaço para esse gesto. Na cabeça dele, a imagem de entrar com a mãe cadeirante no altar era sinônimo de fraqueza, um lembrete público de tudo aquilo que ele tentava apagar de sua história. E foi essa arrogância que pavimentou o caminho para a cena mais cruel que a igreja inteira presenciaria. O dia do casamento amanheceu radiante, com o céu limpo e o sol iluminando a cidade. Para muitos, era o prenúncio de uma celebração inesquecível. Carolina, a noiva, estava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Todos sorriam, ansiosos para testemunhar um dos dias mais importantes de sua vida. Já Marcelo, o noivo milionário, vestia um terno sob medida, escolhido a dedo, pronto para impressionar a todos com sua presença imponente. Entre flores brancas que adornavam a igreja e convidados vestidos em trajes de gala, havia uma atmosfera de expectativa. As famílias se reuniam, cumprimentavam-se, trocavam elogios e falavam do futuro brilhante que esperavam para os noivos. Mas por trás do clima de festa, existia um silêncio pesado que só alguns conseguiam perceber. Era como se um pressentimento pairasse no ar, algo que ninguém sabia explicar, mas que incomodava. Dona Teresa, a mãe, havia acordado cedo. Passara horas se arrumando sozinha, com a ajuda de uma vizinha que a acompanhava. Vestiu-se com um vestido simples, azul claro, que guardava desde os tempos em que ainda sonhava com a formatura do filho. A cadeira de rodas estava polida, enfeitada com uma pequena flor que ela mesma prendeu, como se fosse um adereço de esperança. No coração, carregava uma única expectativa: acompanhar o filho até o altar. Enquanto isso, Marcelo parecia incomodado com a ideia. Antes da cerimônia, chegou a comentar com amigos mais próximos que não gostaria de ver a mãe tentando participar da entrada. "Ela não entende.
Isso só vai estragar o momento, disse em tom frio, arrancando risadas de quem, tão superficial quanto ele, compartilhava da mesma arrogância. Carolina, porém, pensava diferente. Nos bastidores, ao lado das madrinhas, comentou: eu espero que ele permita que a mãe esteja com ele. Seria bonito, seria justo. Sua voz tinha um tom de súplica, como quem pressente que algo pode fugir ao controle. A igreja, por dentro, estava deslumbrante. Tapete vermelho estendido até o altar, fileiras de cadeiras ornamentadas com flores brancas e velas delicadamente posicionadas. Os convidados conversavam em voz baixa, aguardando o início. A música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que, em condições normais, seria de pura emoção. Teresa, empurrada por uma vizinha até a entrada da igreja, respirava fundo. O coração batia acelerado. Ela sabia que não seria fácil. Tinha consciência da frieza do filho, mas acreditava que, pelo menos naquele dia, ele permitiria que ela tivesse o direito de estar ao seu lado. Era o sonho dela, e ela não pediu nada além disso. Marcelo, por sua vez, já se posicionava, altivo, perto do altar, cumprimentando convidados com um sorriso que mais parecia máscara. Quando avistou a mãe se aproximando, seus olhos endureceram. O que para muitos seria motivo de orgulho, para ele era um fardo. Ele não suportava a ideia de que todos vissem sua origem, sua fraqueza, sua mãe em cadeira de rodas. Naquele instante, antes mesmo da cena cruel acontecer, quem olhasse atentamente já poderia notar. Algo estava prestes a quebrar. A tensão entre a esperança da mãe e a arrogância do filho estava prestes a explodir. O silêncio tomou conta da igreja no exato instante em que Dona Teresa começou a se aproximar do altar. Os convidados, até então entretidos em cochichos, prenderam a respiração. Era o momento que ela tanto sonhara, levar o filho até o altar, como sempre desejou. Com as mãos firmes sobre as rodas e com um esforço que apenas quem viveu toda uma vida de lutas poderia compreender, ela avançava, passo a passo, em direção ao filho. Mas Marcelo não via aquilo como um gesto de amor. Para ele, cada metro que a mãe avançava era um constrangimento maior. Seus olhos faiscavam de irritação. Em vez de emoção, havia desprezo. Até que, em um movimento inesperado, ele se aproximou dela e, diante de todos, ergueu a perna e desferiu um chute covarde na cadeira de rodas. O impacto ecoou mais forte que qualquer música. A cadeira tremeu, Teresa quase perdeu o equilíbrio e um suspiro coletivo percorreu a igreja. O tempo pareceu parar. Todos se entreolharam, incrédulos. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros deixaram escapar lágrimas. Como alguém seria capaz de tamanha crueldade, ainda mais em frente a Deus, a família e a noiva? Carolina, a noiva, sentiu o coração despedaçar. Ela sempre desconfiara da frieza de Marcelo. Mas ver com os próprios olhos a violência contra a mulher que lhe deu a vida foi devastador. A cada segundo, seu olhar oscilava entre a mãe do noivo, caída em dor silenciosa, e o homem arrogante que dizia amá-la, mas que demonstrava ser incapaz de amar a própria mãe. Dona Teresa não disse nada. Ficou em silêncio, com os olhos marejados. Seu corpo doía, mas a dor maior estava na alma. Quantos sacrifícios ela já tinha feito para aquele filho? Quantas vezes deixou de comer para que ele tivesse comida no prato? Quantas noites de sono perdeu costurando só para garantir que ele tivesse educação? E, em troca, recebia um chute no momento em que sonhava viver a maior honra de sua vida. O choque era tanto que até os músicos pararam de tocar. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Parecia que ninguém sabia como reagir. Todos esperavam que algo acontecesse, que alguém se levantasse, que uma voz de coragem quebrasse aquela cena vergonhosa. E é aqui que eu preciso falar com você que está me ouvindo. O que você faria se fosse testemunha dessa cena? Ficaria calado, assistindo à humilhação de uma mãe que só deu amor, ou teria coragem de se levantar e defendê-la? E me diga,
De onde você está assistindo essa história agora? Coloque nos comentários. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que você acredita que precisa refletir sobre o verdadeiro valor de uma mãe. Porque acredite, o que aconteceu a seguir vai te surpreender ainda mais. Por alguns segundos, a igreja inteira permaneceu em silêncio absoluto. O som do chute ainda ecoava na mente de cada convidado, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Marcelo, com o semblante duro e arrogante, fingia que nada havia acontecido. Endireitou o terno, respirou fundo e tentou retomar sua pose de noivo milionário, como se tivesse apenas afastado um incômodo qualquer. Mas nada poderia apagar a cena. E os olhos de todos estavam fixos nele. Os convidados murmuravam entre si, alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros não conseguiam conter as lágrimas diante da crueldade que testemunharam. A imagem de um filho chutando a própria mãe cadeirante no altar feria não apenas a vítima, mas todos os valores que uma cerimônia de casamento deveria simbolizar. Dona Teresa, mesmo abalada, manteve a dignidade. Segurou firme nos apoios da cadeira, respirou fundo e ergueu o olhar. Não chorou, não gritou. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem carregava anos de dor acumulada, de quem estava acostumada a engolir humilhações em nome de um amor que só existia de um lado. Foi nesse momento que Carolina, a noiva, não conseguiu mais se calar. O vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja parecia perder o encanto diante da cena de horror que acabara de acontecer. Ela caminhou até Teresa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "A senhora não está sozinha", disse em voz firme, fazendo ecoar sua indignação. O gesto de Carolina gerou uma reação imediata. Parte dos convidados começou a aplaudir discretamente. Outros se levantaram de suas cadeiras em sinal de apoio. A força da noiva contrastava com a frieza do noivo. E Marcelo, ao ver a noiva ao lado da mãe, começou a perder o controle da situação. "Carolina, levante-se! Não faça esse espetáculo ridículo na frente de todos", disse Marcelo, tentando manter sua autoridade. Mas sua voz tremia. A máscara de homem poderoso estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Carolina, porém, não recuou. Com os olhos marejados, mas a voz firme, respondeu: "Ridículo é um filho humilhar a mãe dessa forma. Ridículo é esquecer quem te criou, quem te deu tudo o que você tem. Hoje, aqui, diante de todos, você mostrou quem realmente é." A cada palavra dela, os convidados murmuravam em concordância. Alguns gritavam: "Isso mesmo!" Outros balançavam a cabeça indignados. O clima, que deveria ser de celebração, agora era de julgamento. Marcelo não era mais o noivo admirado, o jovem milionário de sucesso. Ele era o vilão da própria história. E no meio daquele caos, Teresa, ainda com lágrimas contidas nos olhos, olhou para a noiva e sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se levantado em sua defesa. O altar, que deveria ser palco de um casamento, se transformava em tribunal. E a sentença estava prestes a ser dada. Carolina se manteve firme diante de todos, segurando as mãos de Dona Teresa como se fosse sua própria mãe. O silêncio da igreja se transformava em murmúrios cada vez mais altos, até que a tensão explodiu em vozes de reprovação. "Vergonha!", disse alguém no fundo. "Ingrato!", gritou outro. Cada palavra ecoava como um golpe no ego de Marcelo, que agora já não conseguia sustentar o ar de superioridade. Ele tentava recuperar o controle. "Basta! Eu não admito esse tipo de escândalo no meu casamento", vociferou, mas sua voz, antes imponente, soava fraca e desesperada. O noivo milionário, que sempre esteve acostumado a ser aplaudido, agora era vaiado. Os olhares, antes de admiração, eram de desprezo. Carolina se levantou lentamente.
O vestido branco balançava com a leveza de quem carregava a verdade. Seus olhos, marejados, mas firmes, encontraram os de Marcelo. Você me pediu em casamento dizendo que queria construir uma família comigo. Mas que tipo de família pode nascer de um homem que chuta a própria mãe no altar? Eu não recebi essa educação. Meus pais me ensinaram que respeito vem antes de qualquer coisa. E se é assim que você trata a mulher que te deu a vida, como seria comigo? A igreja caiu em silêncio novamente. O peso das palavras dela era mais forte do que qualquer música ou sermão. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão, como se ainda pudesse reverter a situação. Carolina, não faça isso. É o calor do momento, eu me exaltei. Mas a noiva recuou, afastando-se dele. Não, Marcelo, isso não foi um erro do momento. Isso é quem você é. E eu não vou me unir a alguém que carrega tanta arrogância e desprezo no coração. Um burburinho percorreu os convidados. Alguns se levantaram. Outros balançavam a cabeça em sinal de concordância. O padre, que até então permanecia imóvel, finalmente interveio. Se não há respeito, não há casamento. O altar não é lugar de violência, mas de amor. As palavras do religioso foram como uma sentença. Carolina se virou para os convidados e declarou em voz firme: essa cerimônia não vai acontecer. O impacto foi imediato. Algumas pessoas aplaudiram de pé, outras se emocionaram. Marcelo, por sua vez, ficou pálido, incapaz de reagir. Pela primeira vez, não havia fortuna, status ou poder que pudessem salvá-lo. Ali, diante de todos, o noivo milionário não era nada além de um homem pequeno, revelado em sua pior face. Dona Teresa, mesmo em silêncio, sentiu o coração pulsar de uma forma diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Alguém havia feito justiça. E essa alguém era justamente a noiva, a mulher que deveria ser conduzida por Marcelo ao altar, mas que escolheu se unir à verdade e à dignidade em vez de à arrogância. O casamento, que deveria ser uma celebração, terminava ali, interrompido, marcado por lágrimas, indignação e uma decisão corajosa. O salão da igreja estava tomado por murmúrios, olhares indignados e lágrimas contidas. Carolina, firme em sua decisão, já havia encerrado o casamento. Mas ainda faltava uma voz, a de Dona Teresa. Até então, ela havia se mantido em silêncio, suportando a dor física do chute e a dor emocional de uma vida inteira de desprezo. Porém, naquele momento, todos aguardavam que ela dissesse algo. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira de rodas e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Marcelo, eu passei a vida inteira acreditando que um dia você entenderia tudo o que eu fiz por você, que se lembraria das noites que eu costurei até os dedos sangrarem só para pagar sua escola, que teria gratidão por cada prato de comida que eu deixei de comer para que você pudesse se alimentar. Eu achei que com o tempo seu coração iria se amolecer, mas hoje, diante de todos, você mostrou que não mudou. Você não me vê como mãe. Você me vê como vergonha. O silêncio foi absoluto. Marcelo tentava desviar o olhar, mas não conseguia. A mãe prosseguiu sem gritar, sem perder a calma. Você sempre me tratou como um fardo. E por anos eu aceitei. Me anulei, escondi minhas dores, engoli minhas lágrimas. Tudo porque eu acreditava que era meu papel como mãe suportar tudo. Mas hoje, aqui, eu percebi que não devo mais me anular. Não devo mais esperar por algo que você não pode me dar. Respeito. Os convidados ouviram em choque. Alguns enxugavam lágrimas discretas. Teresa continuou. E não, Marcelo, eu não vou te perdoar. O perdão é para aqueles que se arrependem. E você nunca demonstrou arrependimento. Você não me respeita, não me honra, não reconhece quem sou. Então, a partir de hoje, eu vou me respeitar. Eu vou me amar e não vou mais implorar pelo amor de um filho ingrato. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Marcelo, acostumado a dominar situações com dinheiro e poder, estava de mãos atadas, exposto diante de todos. A mãe, a quem ele sempre tratou como frágil,
Agora era a única que tinha força suficiente para derrubá-lo. Você pode ter dinheiro, status, amigos que te bajulam, mas nada disso vai preencher o vazio que existe em um homem que não respeita a própria mãe. Hoje, você perdeu algo que nunca vai poder comprar. Perdeu a honra de ter ao seu lado a mulher que deu a vida por você. Houve um instante de silêncio pesado, e então aplausos ecoaram por toda a igreja. Não eram apenas por Carolina, nem apenas por Teresa. Eram aplausos pela coragem, pela verdade dita sem medo, pela força de uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar. Marcelo, derrotado, abaixou a cabeça. O milionário poderoso não passava de um menino perdido diante da grandeza da mulher que nunca soube valorizar. Quando os aplausos cessaram, a igreja parecia respirar um novo ar. O casamento havia acabado, mas algo muito maior havia acontecido. Carolina seguiu ao lado de Dona Teresa, oferecendo apoio e carinho. A imagem da noiva de branco ajoelhada diante da mãe do noivo ainda permanecia viva na mente de todos. Uma cena de dignidade contra a arrogância. Dona Teresa, emocionada, olhou para a noiva e disse baixinho: "Obrigada, minha filha. Você mostrou o que é respeito de verdade." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. A senhora nunca deveria ter passado por isso." Naquele instante, Teresa sentiu algo dentro de si mudar. Durante toda a vida, ela havia se anulado em nome do filho. Engolira humilhações, aceitado desprezos, acreditando que esse era o papel de uma mãe. Mas agora, diante de todos, ela percebeu que não precisava mais carregar essa cruz sozinha. Ela não podia mudar o coração do filho, mas podia mudar a forma como trataria a si mesma. Respirou fundo e falou, não apenas para Marcelo, mas para todas as mulheres presentes. Muitas vezes nós, mães, nos anulamos por nossos filhos. Colocamos a vida deles acima da nossa, esquecemos de quem somos, esquecemos de nos amar. Fazemos isso acreditando que um dia eles vão reconhecer. Mas filhos ingratos existem e nenhum sacrifício é suficiente para eles. Hoje eu aprendi que não posso continuar me diminuindo por alguém que nunca soube me valorizar. Eu vou viver a minha vida, vou me cuidar, vou me amar. Porque se eu não me amar, ninguém mais fará isso por mim. Essas palavras ecoaram como um sermão. Várias mulheres se emocionaram, algumas enxugavam lágrimas, outras balançavam a cabeça em concordância. Era como se cada frase fosse dita diretamente a elas. Marcelo, em silêncio, sentiu o peso da lição. Ele podia ter fortuna, mas naquele momento perdeu algo que nenhum dinheiro compraria. O respeito da própria mãe e da mulher que deveria ser sua esposa. Dona Teresa então completou: que esta cena sirva de lição. O amor de mãe é grande, mas não é infinito. Chega um dia em que precisamos lembrar que também somos mulheres, que também merecemos respeito, carinho e dignidade. E agora eu falo com você que está me ouvindo. Quantas mães você conhece que se anulam pelos filhos, mesmo sendo maltratadas? Compartilhe essa história para que mais mulheres entendam que amor próprio também é um ato de coragem. Se essa história tocou você, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que você faria se fosse essa mãe? Porque no fim, não é sobre dinheiro, status ou aparência. É sobre respeito e amor verdadeiro.